Nós estamos acompanhando o EURUSD em uma tendência de baixa, de queda de 14 meses, tá? Aproximadamente quase 15 meses, mais de um ano. E ele veio para níveis que fazia muito tempo que ele não ia, que era 1 para 1 euro contra o dólar, né? Chegou até a romper abaixo de 1 para 1. Eu tenho um conceito, tá? Nas minhas operações, eu não dou nomes bonitos para as minhas estratégias nem nada mais, tá? Mas eu tenho o conceito de que, para mim, o euro-dólar a 1 para 1 ou abaixo de 1 para 1, ele está barato, tá? Eu dou preferência a procurar operações, a encaixar os meus setups na ponta compradora, tá? E baseado nisso, eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês a minha análise gráfica. Eu já fiz algumas operações, já coloquei o lucro no bolso também, porque eu não costumo segurar por muito tempo as minhas operações. Eu sempre procuro encaixar elas para um vencimento de uma semana, 2 semanas no máximo ali. Já é mais do que suficiente para o tipo de trade, de swing trade que eu gosto de desenvolver, tá? Então assim, eu já fiz algumas operações, já coloquei o lucro no bolso, mas hoje aqui eu fiz outra compra no EURUSD e eu vou compartilhar essa análise com vocês. Vocês depois já podem aí nos comentários comentar o que é que vocês acham para esse ativo, tá? Vocês podem comentar o desenvolvimento dessa possível operação aqui. Vai lá nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Deixa teu like também, já verifica se você tá inscrito no canal e vamos aqui para a tela, tá? Já estamos aqui no gráfico do EURUSD, gráfico mensal. Percebam aqui, ó, a tendência de queda. 14 meses está caindo, aqui é o gráfico mensal. Outra coisa, eu tenho aqui 2 pontos importantes, tá? 3 pontos importantes. Primeiro, esse rompimento desse fundo. Preste atenção nisso, tá? Esse rompimento desse fundo. Eu gosto muito de movimentos para continuação de tendência de RRC. Rompimento, retração e continuação. Ele fez um rompimento, então, teoricamente, eu posso aguardar uma retração, tá? É nessa retração que eu estou me baseando, é nessa retração que eu quero entrar. Além da possível, óbvio, correção de um movimento de queda muito grande, bem maior do que o comum, tá? Bem maior do que o comum. Claro que os meus melhores setups são sempre trades a favor da tendência, tá? Estou falando isso para essa operação, para esse trade específico. Muito provavelmente, após ele voltar na retração, no ponto de rompimento, tá? Eu vou tentar procurar encaixar algum setup para a continuação de tendência da ponta vendedora. Mas esse é um cenário para esse trade específico. Vamos lá. Então, assim, primeiro ponto foi esse rompimento. O segundo ponto é o fundo novo que ele criou. E o terceiro ponto é exatamente agora essa resistência do 103.500. É um ponto que eu já havia marcado faz tempo, tá? Vou diminuir agora para o gráfico diário, tá? Para o gráfico, primeiro para o gráfico semanal. Semanal, tá? No gráfico semanal a gente vê aqui a tendência linda, média de 10, média de 21 períodos, respeitou a todo tempo a média de 10 e a média de 21 também, tá? Mas na maior parte do tempo segurou na de 10, o que quer dizer que foi uma tendência forte, tá? Pelo gráfico semanal agora, ele fez o fundo. Teve um candle de correção, tá? Mostrou ali que ele poderia subir na semana passada. E nessa semana ele abriu em baixa e ele começou a segurar um pouco agora essa baixa que ele fez. É nesse momento que eu gosto de entrar, tá? Vamos diminuir agora para o gráfico diário. Pronto. No gráfico diário, deixa eu dar um zoom aqui. Prontinho, deu um zoom. Seguinte, gráfico diário. Uma baita de uma consolidação nessa região aqui, tá? Nessa região eu tracei a Fibo do fundo para o topo que ele fez e eu poderia esperar ele na região. Até falei isso na análise semanal, inclusive se você não assiste as minhas análises semanais, todos os domingos às 21 horas em ponto, ao vivo aqui no YouTube, tá? Não perca porque é muito bom. Inclusive essa semana deu 2 ou foram 3 trades muito bons que a gente estudou nas análises, na análise semanal, tá? Então assim, eu tinha essa região para entrada entre 50% de Fibo e 61,8 de Fibo, tá? Não fiz no 50%,
E fiz hoje esse trade aqui exatamente nessa região, tá? No 38.2. Deixa eu diminuir agora para 4 horas para a gente começar a montar a estrutura de alta. Ah, outra coisa, lembrando, a tendência, como é que ela é feita? Existe uma tendência principal e existe a tendência dos tempos gráficos menores. Para uma tendência de alta ou de baixa começar em um tempo gráfico maior, ela precisa iniciar nos tempos gráficos menores. E qual é a nossa principal definição de tendência? Fundos e topos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Então eu já tenho aqui agora um fundo mais baixo e um fundo mais alto, tá? E um fundo mais alto, ou seja, teoricamente aqui no diário ele está começando, eu sei que ele precisa romper, tá? Aqui ainda, para confirmar esse fundo mais alto, mas eu tô querendo ser sniper, eu tô querendo pegar o movimento. Para mim, não só o gráfico, para mim, lembrando que eu estou em uma região que eu acredito ser barata, tá? Antes que alguém fique dizendo, mas não está confirmada a tendência de alta. Eu sei que não está, mas eu tenho outros indícios que me permitem fazer essa operação, tá? Diminuindo agora para o gráfico de 4 horas. 4 horas. Vamos lá. 4 horas. Eu fiz a operação exatamente nesse ponto, agora há pouco, tá? Agora há pouco. Exatamente nesse ponto. Até marquei aqui no TradingView. E eu tenho 2 cenários, tá? Eu tenho 2 cenários aqui. Primeiro cenário, eu poderia pegar esse meu stop, que eu coloquei aqui abaixo dessa mínima, tá? Dá um stop aí de 2.000, deixa eu ver aqui, 2.000 e... Onde é que me diz aqui? 2.040 pontos. 2.000 pontos. Para mim, é um stop que eu acho legal, tá? Porque tá acima do ATR semanal do EURUSD. O ATR semanal do EURUSD deve estar por volta de uns 1.400 pontos. Eu coloquei 2.000, ou seja, eu fico fora da região de volatilidade da semana. Eu, pelo menos em condições normais de mercado, tá? Eu não vou ficar, o meu stop não vai ficar suscetível à volatilidade da semana. Ou seja, eu realmente só sou estopado se ele realmente continuar a trend de baixa. Esse é um ponto bem importante que eu utilizo. Outro fator importante, ontem teve decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, tá? Do dólar, super quarta, cheio de notícias e perceba, ó, ele ficou aqui dentro ainda, tá? Ficou aqui dentro ainda. Mesmo se eu tivesse comprado ontem, colocado meu stop aqui abaixo abaixo de 61.8 de fibra, ele não teria me estopado, tá? Então assim, eu poderia deixar esse stop mais barato colocando ele aqui embaixo, ó, um pouco abaixo do 61.8 de fibra. Tá errado? Não. Tá correto, tá? Mas eu tenho a premissa de deixar os stops fora da região de volatilidade da semana ou do dia, depende, tá? Do tipo de trade. Nesse caso aqui, eu quero ficar fora da região de volatilidade da semana. Para mim, vale super a pena, 2.000 pontos. Eu utilizo um bom gerenciamento. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: se você, no seu gerenciamento, você não aguenta levar um stop de 2.000 pontos, é porque você nem deveria estar operando. Você está com o capital errado ou o gerenciamento errado para estar operando, tá? Fica a dica aí para você, beleza? Então assim, eu pretendo vou manter meu stop aqui embaixo porque eu fico mais tranquilo nesse tipo de trade. Eu não quero ficar olhando, meu Deus, será que me estopou? Eu abri a operação aqui, tecnicamente eu vou ficar tranquilo e nem aí, tá? Porque eu usei o gerenciamento correto para o meu gerenciamento. E primeiro alvo que eu coloquei, eu poderia ter aqui alguns pontos de alvo. Meu primeiro ponto de alvo, eu poderia colocar aqui, ó, nas médias de 200 em 4 horas. Elas estão aqui, ó, nesse ponto. Mas não, eu já tenho essa região de resistência aqui marcada há muito tempo, que é 1.03.500, que é o rompimento, né? Lembra do rompimento? Que eu estou agora na retração. A retração ela tende a voltar no rompimento, ou lembrando também, é na região do rompimento. Ela pode não voltar no 1.03.500, ela pode voltar na região do 1.03.500. Lembrem sempre disso quanto ao preço, tá? Preço é sempre região, tá? E eu teria um próximo ponto, deixa eu diminuir aqui, ó. Eu teria um próximo ponto, deixa eu reescalar aqui, que seria essa região aqui em cima, ó, do 1.07. Só que aí para mim já é um trade muito longo, eu não gosto de fazer trades assim tão longos, tá? Eu prefiro esperar talvez ele chegar aqui, aí eu paro, analiso de novo, se ele começar rompendo, aí eu aguardo retração, aí procuro uma nova oportunidade na ponta compradora. Mas sinceramente acredito que nesse ponto aqui deve haver bastante pressão vendedora para continuar a trend de baixa,
tá? Aí já seria uma outra situação. Mas agora eu quero saber de vocês. Eu fiz esse trade, vou deixar, tá? Vão aqui nos comentários, você acha que esse trade vale a pena? Marca os pontos aí, tá? Inclusive a minha entrada foi, ó, em... Deixa eu ver aqui o preço que eu entrei exatamente. Deixa eu ver aqui o preço que eu entrei. Estou me adaptando ainda no TradingView, tá? Eu entrei no 101,428. Foi exatamente nesse ponto, nesse preço que eu entrei, tá? Aí o meu take está em 103,470, 103,470 e o meu stop 0,99221, beleza? Vamos acompanhar esse trade, vamos ver se vai dar stop, se vai dar gain, tá? Para mim, eu acredito que ele deve fazer a retração o movimento de retração no rompimento. Para mim, além disso, é uma região que está barata, tá? Eu tô amparado também na região de volatilidade aqui da semana, tá? Eu realmente só levo esse stop se ele for fazer a continuação da tendência de baixa. Como eu acredito que ele tá barato, pode valer a pena. Deixa teu like, verifica a sua inscrição no canal. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.